Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu tô com uma lista com as melhores ações de 2024 e a gente precisa entender que sim, a taxa Selic está em queda e isso é positivo para o mercado de ações. Quer ver só? Eu vou colocar uma notícia aqui na tela que explica muito bem esse movimento. Olha só que importante. Para cada corte de 1 ponto na taxa Selic, em ciclos anteriores, o Ibovespa subiu 7,5%. Tá vendo só? Tô cansado de falar que é uma tendência. O mercado econômico, a economia em si é cíclica. Então, se a gente olha outros períodos de taxa Selic em queda, que é o que a gente vive hoje, a gente chegou na taxa Selic a quase 13%. Agora, enquanto eu gravo, está mais ou menos 11%. A expectativa para o final de 2024 é que a Selic esteja, olha só, colocar essa outra notícia aqui na tela. 9% é a previsão para a Selic no final de 2024. Se isso se efetivar verdadeiramente, é um cenário muito positivo para a Bolsa de Valores. E veja só, em média, o Ibovespa sobe 7,5% a cada 1 ponto de corte na taxa Selic. Veja aqui, eu vou colocar um pouquinho aqui maior esse estudo para a gente acompanhar aqui na tela. Olha só, perceba, o ciclo de queda da taxa Selic de 2003 até 2004 teve uma valorização de 87% na média da Bolsa de Valores. De 2005 a 2007, uma alta de 91%. De 2008 até 2009, uma valorização de 63% e assim por diante. Veja, eu não estou falando em ganhos no curtíssimo prazo, tá? Eu estou falando em ciclos, que às vezes demoram alguns meses, alguns anos até, ok? Então, se você estiver assistindo esse vídeo, sim, as ações, o Ibovespa, são uma boa alternativa de investimentos, mas não ache que você vai comprar num dia e no dia seguinte essa ação vai supervalorizar ou de repente no mês seguinte. A gente não consegue prever o futuro, mas uma montagem de carteira de investimentos é interessante pensar em ações também. E agora eu vou compartilhar com você essa lista com as melhores ações. Dá uma olhada. Estou aqui no site da Infomoney, então, onde eles fazem uma compilação das melhores ações, tá? Vou colocar aqui na tela para você ver. Essas ações que estão aparecendo aqui, elas são recomendadas por essas casas de análises aqui, né? Que essas corretoras que estão na tela, você pode dar um pause para ver depois. Sendo que, em primeiro lugar está a Vale, tá? Vale 3 é o código da ação com 10 recomendações. Então, a maioria dos analistas é um consenso de mercado que a Vale é uma boa ação para investir. Só que eu quero trazer aqui a segunda e a terceira colocada desse ranking que eu achei curioso, né? Porque são empresas não tão famosas assim entre os investidores. Estamos falando de Vivara e estamos falando de Assaí, né? O supermercado. Porque se a gente falar de Itaú, Localiza, Petrobras e mesmo Sabesp, são empresas bem tradicionais que muitos investidores já colocam dinheiro lá. Mas vamos falar um pouquinho então de Vivara e Assaí, por que estão nessa lista aqui desse mês? Veja só, Assaí, né, que tem o código Assaí3. Qual é o ponto dela aqui? Antes da gente falar um pouco sobre esse parágrafo que o pessoal colocou na matéria, vamos dar uma olhada nos números de Assaí, ok? Então eu entro aqui no site do Investidor 10, eu clico em Assaí3, né, eu digito esse código e eu posso ver as métricas, as informações dos fundamentos aqui dessa ação na bolsa. E aí quando a gente olha especificamente para os números, não são tão positivos assim não, tá, pessoal? Olha só, desvalorização, 30% de queda em um ano e o dividendo bem baixinho, só 0,37%. Ou seja, não é uma ação boa pagadora de dividendos. Agora, se a gente pegar um histórico maior, ela não tem 10 anos de bolsa, né? Ela teve a sua estreia aqui em 2021, então tem mais ou menos 3 anos e pouco aqui nesse nosso histórico. A gente vê que tem bastante sobe e desce aqui nessa empresa e no momento ela está um pouco mais para baixo. E o que os analistas estão dizendo sobre ela então? É que ela tem um grande potencial de uma reviravolta aqui, de crescer nesse momento. A gente está falando do setor de varejo, né, consumo. Então,
a taxa Selic caindo por si só já favorece a economia real, né? Ou seja, a tendência é que as pessoas tenham mais dinheiro, porque a taxa Selic ela incentiva mais o consumo, né? Porque a inflação está controlada nesse momento, então por isso que está essa tendência de queda da taxa Selic. Além disso, qual é o ponto aqui? Um melhor resultado esperado para o próximo trimestre. Ou seja, o Assaí, uma rede de supermercados, então, ele está com um projeto dentro do grupo de transformar aqueles supermercados da rede Extra em Assaí. E parece que tem sido muito bem lucrativo esse movimento. Então, a expectativa aqui dos analistas dessa matéria é que esse resultado seja positivo e aumente o lucro dessa empresa, e aí sim a ação possa andar, possa se valorizar na bolsa. Daqui a pouco eu vou até comparar com a outra empresa aqui de consumo, né, de varejo, digamos assim, dessa matéria, que é a Vivara, né? Vou até colocar agora para a gente ver. Também no site do Investidor 10 eu digitei VIVA3, que é o código da ação, e aí a gente já começa a perceber que é uma ação que está desempenhando muito bem, 43% de alta nos últimos 12 meses, o dividend yield também bem baixinho, então perceba, não são ações boas pagadoras de dividendos, tá? Aqui o foco é crescimento, valorização. Então, ó, a Vivara ela teve o seu IPO lá em 2019, eu lembro bem dessa época, valorizou muito, tá, nesse período, só que aí veio a época da pandemia, né, foi bastante sofrido, ela voltou e agora está num patamar aí bem mais alto, né, quase R$ 33 de cotação. E descendo aqui para ver mais alguns números interessantes da empresa, eu vou focar nessa parte aqui, ó, que é uma empresa de valor de mercado de 8 bilhões. Isso daqui é caracterizado por uma empresa small cap, tá? Porque ela não é uma empresa tão grande assim. Então, uma small cap ela tem um potencial explosivo. É o tipo de ação da Bolsa de Valores que tem um pouco mais de risco, mas o potencial de rentabilidade também é muito maior. Por quê? Ela é menor. Se a gente pegar as outras empresas que estavam ali na matéria, Itaú, Petrobras, enfim, a própria Vale, é muito difícil essa empresa se multiplicar, né? Multiplicar os lucros e a sua cotação lá na Bolsa. Mas small cap tem esse potencial. Até por isso que a Vivara está aqui nessas recomendações. E aí, galera, aqui dentro do site do Investidor 10 é legal também que tem essa função aqui que se chama comparar ações. Então, por exemplo, eu posso pegar a Vivara e colocar aqui uma comparação com Assaí 3, tá? Aí eu coloco aqui em adicionar e comparar, então ele mostra algumas métricas aqui, tá? Então, por exemplo, ó, como eu falei, não são ações com tanto histórico assim, então vou colocar 2 anos, a gente vê que nas cotações o Assaí já esteve muito mais alto, né? Ela caiu por enquanto, e numa janela aí de aproximadamente 2 anos, a Vivara é que venceu essa batalha aqui, né? Mais rentabilidade para os acionistas e também acho legal a gente mostrar essa evolução na receita, tá? As duas empresas aqui bem positivas, né? Bem para cima na receita, ou seja, o quanto elas ganham de dinheiro vendendo seus produtos. Já um detalhe importante aqui é que o lucro, então já descontado ali tudo que a empresa gasta, né? O que ela recebe, o que ela gasta é o lucro. O Assaí não está tão bom assim quanto a Vivara. A Vivara está num momento melhor, ok? Então, são essas as informações que os números nos trazem, né? Até aqui que se a gente olhar algumas métricas, né, a gente vai ver que Vivara tem mais estrelinhas aqui, ou seja, ela está ganhando em várias dessas métricas de análise do mercado financeiro, mas como eu disse, o Assaí, segundo os analistas aqui dessa matéria, tem um potencial de se reerguer, tá? A Vivara, então, apresenta números melhores aqui. E voltando para a nossa matéria aqui, para dar mais uma olhada no que os analistas estão dizendo, Sabesp, por exemplo, tem muito foco na privatização. Os analistas aqui acreditam que se a empresa for privatizada, a ação deve valorizar. Esse seria o gatilho. A Vale, uma empresa super sólida, uma das maiores aqui do país, e ela depende muito da exportação, né, do preço do minério de ferro fora do país e depende muito da China. Embora aqui, então, a maioria, o consenso do mercado é que pelo preço que a Vale está hoje, ela está num preço bom de entrada, de compra. Itaú e Tub4 é uma das maiores empresas do país também, muito resiliente. Não deve crescer muito, mas é uma empresa mais sólida.
Localiza, mais uma grande empresa do Brasil, líder no seu setor de locação de veículos, e é um setor que os analistas são muito otimistas, por isso ela está na lista. E Petrobras, né, também mais uma blue chip, né, uma dessas grandes empresas. E aqui o detalhe que o pessoal traz na matéria é que a Petrobras deve pagar um bom dividendo em 2024 também, ok? Já tem pagado nos últimos anos, a gente sempre fica com medo de ter alguma intervenção, né, alguma questão política na empresa, mas, ao que tudo indica, continuará pagando bons dividendos nesse ano. Me diz aqui embaixo nos comentários, você tem alguma dessas ações aqui ou pretende investir? Comenta aqui embaixo que a gente faz essa grande pesquisa aqui no Lucro FC. E seja muito bem-vindo aqui no nosso time, no canal Lucro FC. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.